Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Todo o contexto desses dois capítulos, capítulo 2 e capítulo 3, está se referindo à cristandade. A gente sempre tem que lembrar isso, e não efetivamente ao mundo pagão, ao mundo terreno, né? Mas a cristandade na sua decadência, com a sua corrupção introduzida nela. Isso é bem típico das segundas cartas. A primeira carta sempre mostra como Deus gostaria que fosse, e a segunda carta como acabou sendo com a derrocada da cristandade. Então aqui, quando ele fala, isso aqui é muito importante também, no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes você vê lá um pregador, um padre, um clérigo, falando um monte de bobagem, você pensa assim, puxa, mas não tem nem consciência. Ou às vezes você vê um desses pastores neopentecostais aí que pedem dinheiro até com os dois cantos da boca, né, o tempo todo. Você pensa, mas será que ele não tem consciência do que ele está fazendo, do que ele está falando? A realidade é que não tem mais. Talvez no começo ele tivesse, mas ele está agora com a sua mente cauterizada. Cauterizou a mente. Quando você cauteriza um ferimento, ele para de doer, né? Você vai matar a pele e a carne em volta, todos os nervos que mandam sensações para o cérebro, ele vai matar. Tanto é que uma pessoa que tem uma cicatriz grande, naquele lugar de cicatriz, ela não tem mais sensibilidade, porque matou os terminais nervosos da pele. Quando jogou ali um ferro quente, né, cauterizou, ela perdeu a sensibilidade. Então, uma pessoa que costuma sempre mentir, chega uma hora, ela acredita na mentira. Esse é aquele mentiroso compulsivo, né? Tem pessoas que são assim, é uma doença até uma doença psicológica, né? O cara, ele mente tanto que daí ele começa a achar que é tudo verdade que ele fala, mesmo sendo mentira. Ele acredita na própria... Esse é o processo, inclusive, da maneira como nós lidamos com o pecado. Por que você peca? Por que eu peco? Vamos falar assim, é proibido estacionar em vaga de deficiente. Bom, todo mundo sabe disso, não sabe? Mas aí você vem e pensa assim, mas se eu não estacionar, o outro vai estacionar. Pronto, você contou uma mentira para você mesmo. Mas eu vou estacionar porque só 2 minutinhos eu vou correr ali na loja, pegar uma coisa e sair. Você contou outra mentira para você mesmo. Eu vou estacionar, mas eu estou olhando em volta aqui, ó, não tem nenhum guarda, não tem nenhum fiscal olhando aqui, então não vai ter problema. Ou então, eu vou estacionar porque todo mundo estaciona. Olha quantas mentiras eu consigo contar para transgredir uma lei. Então agora pensa em qualquer pecado que passe pela sua cabeça de você fazer, de você cometer aquele pecado, você vai ter argumentos excelentes. E o seu cérebro vai começar a maquinar assim, mas também vai ser só essa vez. Não, mas não vai fazer mal para ninguém. Só vai prejudicar a mim mesmo, não vai prejudicar o outro. Aí você começa, conta esse monte de mentira e aí você vai e faz. Eu sempre penso toda essa corrupção que nós vimos nos últimos anos no Brasil. Sempre teve, né? Na verdade sempre teve corrupção na política, no governo, governadores, presidentes e tudo mais, sempre teve corrupção. Mas às vezes você olha assim, prende o cara lá, ele roubou, sei lá, 300 milhões de reais. Você fala, mas peraí, ele desviou 300 milhões, está numa conta na Suíça, outra conta lá nas Ilhas Caimã, está nos paraísos fiscais. Como é que ele desviou 300 milhões?
O que ele vai fazer com 300 milhões? Você consegue gastar 300 milhões? Não! Uma vida inteira é impossível você gastar tanto dinheiro assim. Então, o que acontece aí? É porque você foi contando mentira após mentira para você mesmo. E sempre com desejo, com desejo, com desejo. Mas aí tem o problema dos outros também, né? Porque esses caras, quando são corruptos, não são corruptos sozinhos. Então eles têm que dar as parcelas, as comissões para toda a rede de corrupção da qual ele faz parte. Então, se hoje ele decide, não vou mais participar da corrupção, matam ele. Porque tem muita gente mamando nessa mesma vaca. Então não tem jeito dele sair mais. É como crime, né? Como tráfico. Se o cara um dia fala assim, eu não vou mais traficar, eu vou virar uma boa pessoa e tal, ele morre. Ele morre, porque ele tem tanta gente que depende dele naquela cadeia, naquela corrente de tráfico, que ele não pode sair, ele não pode romper a corrente. Então, o ser humano, ele é mestre em se enganar. E quando fala aqui, os homens maus enganadores, está falando de homens maus enganadores onde? O pessoal que está lá na penitenciária, né? Lá não sei aonde, né? O pessoal que está na gandaia aí, no meretrício, né? Não. Ele está falando na cristandade. Os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, aqueles cristãos que têm uma ilusão de que a cristandade está vencendo o mundo está se tornando cada vez mais cristão, vamos espalhar o cristianismo para todos os lados, porque quando o mundo estiver cristianizado e todo mundo estiver convertido, aí Cristo volta. Você talvez não saiba, mas essa é a doutrina da teologia do pacto, professada pelas igrejas católicas e protestantes fundamentalistas. Eles acham que o papel do cristão é pregar o evangelho do reino por todo o mundo, e então virá o fim. Então eles acham que daí, quando o mundo inteiro estiver evangelizado, mas não percebe que ali está falando do evangelho do reino. Isso é Mateus 24. E o evangelho do reino não é o evangelho que nós pregamos. O evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregava, que João Batista pregava, que os discípulos pregavam nos evangelhos, mas não é o evangelho da graça que eles passam a pregar a partir do livro de Atos. E alguém já me questionou, falou assim, mas tem uma passagem em Atos 28 que Paulo fala que ele pregou o reino. Eu passei entre vós pregando o reino. Sim, pregou o reino. Não o evangelho do reino, não as boas novas do reino. Porque o evangelho do reino é o rei está chegando. O rei está à porta. Esse é o evangelho do reino. O evangelho da graça é crer no Senhor Jesus e será salvo. Então, quando Paulo fala em Atos 28 que ele passou entre eles pregando o reino, não o evangelho, o reino, ele está querendo dizer que ele pregava o modo de viver que é compatível com o reino. Para isso nós temos os capítulos, capítulos 13 de Mateus, temos o capítulo 5 de Mateus, qual a conduta que se espera de quem esteja vivendo na esfera do reino. Ainda que o reino hoje está em mistério, o reino não está estabelecido. Então Paulo não pregava o evangelho do reino, ele pregava o reino, que é a conduta que é compatível e adequada ao reino. Então, esses cristãos que estão esperando que o mundo inteiro seja evangelizado e achando que o Senhor está esperando isso também para poder voltar, eles estão dizendo que a vinda de Cristo depende dos homens. Não depende de ninguém. A única coisa que a vinda depende é a ruína completa dos homens. Então o mundo irá de mal a pior. O mundo irá de mal a pior. E a cristandade de pior para mais pior. Até para falar português errado. De pior para mais pior. Não espere melhorar. Não espere melhorar a cristandade no mundo. Ela vai ficar cada vez mais corrupta.
cada vez mais manipuladora. Os homens cada vez irão manipular mais as pessoas. Hoje eu vi um documentário que me deixou assustado. Eu nunca tinha visto isso. É um documentário sobre 3 bebês que foram colocados para adoção nos Estados Unidos, trigêmeos, e uma família pegou um, uma família pegou outro, outra família pegou outro. Mas as famílias que adotaram não sabiam que aquele bebê que eles adotaram fazia parte de trigêmeos. Porque normalmente as agências de adoção, elas procuram manter os irmãos juntos, né? Porque é um problema grave separar, principalmente gêmeos. E quando eles estavam, acho que na faculdade, com 19 anos, ou alguma coisa assim, que eles descobriram. Então, um achou outro, e o outro achou um, o outro achou um. E aí que eles viram que eles eram idênticos, inclusive, com todas as maneiras e tudo. E aí foi pesquisar o que aconteceu e tal. E aí dizem que aconteceu, a agência lá deu uma desculpa qualquer e tal. Mas no fim da história, você vai assistir no começo, você acha bonito, puxa, que legal, eles se encontraram e tal, né? Mas quando vai chegando no fim do documentário, entram jornalistas investigativos, né? Aí os caras descobrem que tinha lá um sujeito que criou todo um sistema de cobaias humanas. Então ele deliberadamente separava os bebês e depois ficava estudando esses bebês. A família nem sabia que eles estavam sendo estudados. Mandavam lá um psicólogo, um psiquiatra, para filmar o bebê. Não, é isso que a gente faz sempre quando criança adotiva. A gente faz sempre para poder acompanhar o progresso. Né? Balela, eles estavam usando cobaias humanas. Tanto é que esses bebês, depois de grande, tiveram sérios problemas psicológicos, né? Porque descobriram que eles foram parte de uma experiência, como se fosse rato de laboratório. Então você vê o que o ser humano é capaz de fazer, até aparentando boas intenções em prol da ciência, e usar homens e mulheres de cobaia, usar crianças de cobaia. Então não tem limite para a maldade humana. Não há limite para a maldade humana. Assim, aquilo que o Senhor fala lá em Gênesis, quando eles estão construindo a torre de Babel, quando o Senhor fala assim, não há limite. A gente pode até abrir lá, Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, a gente pode às vezes pensar assim, então eles vão construir cada vez prédios mais altos? Também. Também. Mas aqui não haverá restrição moral também para tudo o que eles intentarem fazer. E essa é a humanidade hoje. E quando nós lemos aqui no nosso capítulo de 2 Timóteo, falando que os homens iriam ser maus e enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí você faz uma conexão, olha que interessante isso, com a grande meretriz. Lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti. Essa é a Babilônia a grande, a meretriz, que nós sabemos que é em que irá se transformar a cristandade unida sem Cristo e sem cristãos genuínos no futuro. Né? E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz, esposo de esposa, não mais se ouvirá em ti, não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A palavra feitiçaria, que foi traduzida como feitiçaria para a nossa língua, traduzido do grego, ela é no grego pharmakeia. Pharmakeia, no dicionário grego, está assim,
uso ou administração de drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrado em conexão com a idolatria e estimulado por ela. Metáfora, as decepções e seduções da idolatria. Então a gente sempre lê pensando nesse um desses significados, que é feitiçaria mesmo, artes mágicas, né? Coisas tipo varinha de condão, assim, para fazer mágica, fazer maldições, fazer trabalho de macumba ou qualquer coisa assim. Mas veja que a palavra, o primeiro significado dela na lista do dicionário aqui, é o uso ou administração de drogas. Hoje nós sabemos que o comércio de drogas é um dos mais ricos do mundo. E eu digo drogas legais, tipo as que no jornal chama de Big Pharma, né? Os grandes laboratórios farmacêuticos, e drogas ilegais, que é o tráfico de droga, que é milionário, assim, ó. É demais de dar conta o que rola de dinheiro em tudo isso. E aqui ele está conectando isso tudo à Babilônia, à grande meretriz. Isso rodando debaixo dos nossos narizes, porque a gente nem imagina que todo esse sistema cristianizado também possa estar por trás de todo um sistema de tráfico de drogas e de envenenamento de pessoas, como é a tradução literal do grego da palavra usada aqui para Babilônia Grande. Tem uma outra, no outro capítulo 9, eu acho que ele também fala, também no capítulo 9, versículo 21, aqui já está falando dos homens, dos seres humanos no mundo inteiro. Aqui está falando dos seres humanos no mundo inteiro, versículo 20, Apocalipse 9, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas farmaqueias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Interessante, não? Interessante quando você lê a Bíblia dessa maneira, indo mais para os originais gregos, e você descobre uma conexão entre todo esse mercado farmacêutico e de drogas ilegais também, porque é tudo farmácia, né? Tudo droga, né? É uma conexão disso com a Babilônia a grande meretriz, a religião, aquela que devia ter sido a noiva de Cristo, e é vista por João, e João se espanta com grande espanto quando a vê. Por quê? Porque ela era para ter sido noiva, mas ela agora aparece como uma grande meretriz, embriagada com o sangue dos santos. Quem é essa? A própria cristandade. Ela tem um histórico de embriaguez com sangue de santos que é tremendo. Infelizmente é isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem tem olhos para ver, veja também o que está nos bastidores de todo esse sistema que Paulo está denunciando aqui, em especial nessa grande casa, onde tem vasos de honra e desonra, que ele detalha então no capítulo 3 de 2 Timóteo, com todos esses homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, etc, etc, etc. Isso é cristandade. E nós estamos dentro dela. Estamos dentro dela, fazemos parte disso. E como ela fala dos últimos dias, isso tem uma conexão com Apocalipse 3, com a Laodiceia de Apocalipse 3, dentro da qual nós também fazemos parte. Mas, a qualquer momento, os verdadeiros salvos serão tirados da terra e restará o quê? A casca oca de uma cristandade sem Cristo e sem cristãos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.